Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, então, estaremos nos reunindo aqui por essa videoaula para a nossa quinta aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando, então, o Evangelho de João, o Evangelho maravilhoso escrito por aquele que ficou conhecido como o Apóstolo do Amor, e que traz para nós uma profundidade maravilhosa para que possamos conhecer um pouco mais quem era Jesus Cristo, nosso Senhor. João, conforme nós aprendemos, ele traz muita informação que os demais evangelhos não trazem. Assim como também não traz muitas coisas que os demais evangelhos trazem. Ou seja, o evangelho de João é o evangelho que acaba complementando os demais. E, portanto, é um evangelho que serve para nossa edificação, para nosso crescimento espiritual, e eu tenho certeza que a cada aula o Senhor vai falar contigo. Bem, a nossa aula de hoje, número 5, ela tem um versículo-chave, que está em João, capítulo 5, versículo de número 24. Ali está escrito assim, irmãos: em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que declaração maravilhosa e que promessa grandiosa da parte de Deus. O alvo da nossa lição é conhecer nessa aula de hoje a autoridade de Cristo. Cristo, como o Filho do Deus vivo, recebeu autoridade para poder então realizar a sua obra e para redimir os seres humanos na cruz do Calvário. E o primeiro ponto da nossa lição de hoje traz para nós ali uma passagem muito conhecida, muito pregada, a respeito então ali do tanque de Betesda. O tanque de Betesda que, conforme diz o capítulo de número 5, era um lugar onde se reuniam várias pessoas em determinadas épocas, aguardando que supostamente um anjo tocasse as águas. E quando isso supostamente acontecia, a primeira pessoa que entrasse no tanque então, depois do toque ali dado pelo anjo, receberia a cura de suas enfermidades. O que é muito interessante nessa passagem, irmãos, é que eu já vi muitos pregadores falando que o Senhor fazia isso e ele enviava seu anjo para que tocasse as águas. Quando, se você parar e refletir um pouquinho mais sobre o texto, você vai ver que João está falando a respeito daquilo que seria uma superstição local. Isso mesmo, né? João está relatando uma superstição que as pessoas daquela região tinham naquele lugar e que ficavam ali empilhadas aos montes, aguardando o movimento das águas, e quando viam o movimento, entendendo que o anjo ali tocara, saíam correndo, muitas vezes se atropelando, se ferindo uns sobre os outros, para que recebessem a sua cura. E é nesse momento, é nesse lugar, diante desse cenário, que Jesus então encontra um homem que há 38 anos sofria, pois ele era paralítico. E conversando com esse homem e compreendendo o tamanho do sofrimento e da miserabilidade que esse homem passava em sua vida, então Jesus, movido de íntima compaixão, resolve curar esse homem. Curar, e fazendo isso num sábado. O que pior ainda é que foi criticado por fazer isso. Porque nós sabemos que para os judeus o sábado ele é sagrado. O sábado é o dia de descanso no qual o judeu está impedido de realizar obras. Até mesmo os passos que eles davam eram contados. Então veja que Jesus, movido de íntima compaixão, e isso mostra para nós que o Senhor, ele realmente ele entende a nossa angústia, o Senhor entende a nossa enfermidade, o Senhor realmente tem o desejo de nos socorrer. Isso tudo está exemplificado nesta passagem. Ele cura esse homem, cura e orienta esse homem que fosse e não mais pecasse, para que não acontecesse nada pior. Portanto, uma passagem maravilhosa, primeira passagem então da aula de hoje,
que demonstra a autoridade do Senhor, a sua compaixão, o seu poder e a sua forma de agir com graça em nossas vidas. O segundo ponto da nossa aula fala do Senhor Jesus Cristo como um modelo de autoridade. Um modelo de autoridade, primeiramente, porque ele está em unidade com o Pai. Se nós lembrarmos aquilo que está escrito em João capítulo 10, versículo 30, ele mesmo declara sobre si mesmo, Jesus, eu e o Pai somos um. Portanto, Pai e Filho caminham em unidade. Nós podemos perceber que durante o relato de todos os evangelhos, sempre que houvesse algo difícil, algo que o Senhor precisava fazer, ele se reservava intimamente ao Senhor, ao Pai, em oração. Ou seja, eles andavam juntos, unidos, né? E portanto o Pai havia concedido autoridade ao Filho para realizar toda a sua obra. Com isso também fica comprovado a divindade do Senhor. Isso mesmo. Para algumas pessoas, Jesus não passou de um profeta. Para outros, eles creem que o Senhor Jesus não poderia ser Deus também, porque Deus não poderia se manifestar como homem, porque senão ele estaria se corrompendo. Ao passo que Deus sim se manifestou como homem, e na realidade, através dessa forma, ele não teve pecado, ou seja, não tendo pecado, não se contaminando como homem, ele conseguiu redimir o homem então na cruz do Calvário. Esse também é um momento maravilhoso no qual Jesus testifica da sua própria autoridade e também utiliza o testemunho de outras pessoas que estão relatadas ali no Evangelho. Como, por exemplo, o próprio testemunho de João Batista, quando ele foi batizado ali por João Batista. As suas próprias obras dão testemunho de Jesus e do seu poder, da sua autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a vida, sobre todo tipo de situação, até mesmo o repreender a própria natureza que em determinado momento tentou afundar através de ventos fortes, né, ali o barco em que Jesus estava com seus discípulos. E claro, autoridade também através das Escrituras, já que a todo instante o Senhor, sempre que fazia suas obras, fazia menção disso às Escrituras Sagradas, mostrando que ele era o cumprimento profético de tudo aquilo que tinha sido deixado escrito pelos profetas antes dele. Ali também nós vemos que existem 4 impedimentos de fé em Cristo, que são a divergência sobre o amor de Deus. Como assim? Pois é, irmãos, existem pessoas que têm dificuldade em entender o amor de Deus através da missão de Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Para algumas pessoas, entender quem é Jesus ainda é uma dificuldade. E nós sabemos que isso realmente é assim. E nós só vamos compreender quem é Jesus quando o Espírito Santo de Deus tocar em nosso coração e ali então nos revelar essa verdade. Também existem pessoas que têm descrença na palavra de Deus, ou seja, pessoas que na realidade não creem na palavra. Eu tenho certeza que em determinado momento da sua vida você já deve ter se deparado com alguém que não crê na palavra de Deus, não crê que essa palavra realmente seja de Deus. Acha que ela é meramente uma ferramenta escrita por homens, no sentido de manipular as pessoas através da religião. Quando nós cremos que a palavra é viva, a palavra ela foi totalmente ali orientada aos homens pelo Espírito de Deus, que eram meramente escritores de toda a revelação divina. E claro, né, existem pessoas também que por consciência própria têm o desprezo a Deus. Desprezo a Deus esse, claro, causado por não conhecer a Deus, não entender o amor que Deus tem pelos seres humanos, já demonstrado na palavra desde a criação,
falando que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, dando ao homem e à mulher a condição de governar sobre o mundo, sobre o Éden no início, e depois, por livre e espontânea vontade, quando o ser humano cai, ainda assim esse Deus maravilhoso, ele cria um plano redentor para poder então novamente trazer o homem à sua presença. Então, meus queridos, eu tenho certeza que na aula de hoje você vai ser impactado com muitos momentos especiais. A minha sugestão é que você faça essa leitura com a sua família. Nós estamos disponibilizando junto com este vídeo o material em PDF. Se você quiser, então depois você pode imprimir todos esses materiais e deixar guardado como uma síntese de estudo teológico de todo o Evangelho de João, e eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados com tudo aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Vamos orar? Amado e querido Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais um momento de estudo na sua palavra. Obrigado, meu Deus, por cada irmão, cada irmã que está assistindo essa aula na nossa classe de maturidade. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa cidade, abençoa as nossas autoridades que ainda estão combatendo essa pandemia, em especial, meu Deus, os profissionais da saúde, da assistência social, das Forças Armadas e das polícias espalhadas, Senhor, por todo o nosso país, que tanto têm trabalhado para que essa situação passe com a maior brevidade possível. E nós cremos, Pai, que enquanto isso não acontece, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E é por isso que com confiança colocamos tudo isso em Tuas mãos, sabendo que as nossas vidas estão guardadas por Ti. E nós oramos agradecidos e gratos por tudo que o Senhor fez por nossa vida no dia de hoje, e agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu queria desejar a todos então um excelente domingo, cheio da graça, da paz do Senhor, e que nós possamos então em breve voltarmos a ter aquele momento de coinonia gostosa no templo, na igreja, com todos os irmãos reunidos, igreja do Senhor reunida, não é verdade? Para que ali possamos aprender juntos a cada dia um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus abençoe e um domingo especial a todos.